E o segundo aspecto, o que acontece? Eu tenho uma nova natureza, só que eu preciso me apropriar dessa nova natureza pela fé. E como que eu me aproprio? Por uma relação com o Espírito Santo, que vai me dando direção sobre todas as coisas e revelação, por uma relação com a palavra de Deus também, que é revelada pelo Espírito, pela comunhão com os irmãos, pela comunhão com a comunidade cristã. A luz de Deus vai brilhando no meu entendimento, vai resplandecendo em meio às trevas e vai me trazendo direção. Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, embora eu não mude a minha forma, quem olha para mim vê a mesma pessoa. Quando eu me converto, a minha natureza muda. Então, agora eu preciso me apropriar da minha natureza pela fé. Então, na orientação do novo convertido, você não precisa, Cibele, você precisa parar com essa prática. Às vezes, você precisa orientar, sim, de maneira prática a pessoa, de maneira direta. Só que a gente precisa ter cuidado para ela não achar que é o ela deixar que vai torná-la aceita. Ela deixar vai ser um fruto de uma fé baseada no entendimento de que agora ela tem uma nova natureza e ela tem o poder que vem do Espírito Santo para viver uma vida diferente. Não é faça para ser, é seja porque você já é. Pratique porque você já é. Então, assim, Cibele, você vai ter que parar de beber para você ser uma filha de Deus, tá? Você é uma líder de célula, você precisa abandonar isso. Não. Cibele, você é uma filha de Deus, você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, você é uma líder de multidões, então viva como alguém de acordo com a vocação que você recebeu. Então, o que acontece? Você é uma filha de Deus e isso não é coerente com a sua prática. Né? Você mostra para ela o que Deus diz sobre ela, do início ao fim das Escrituras. Então, você mostra para ela o que ela já é pela fé na nova natureza. Então, Paulo ele faz isso muito nas cartas que ele faz para as igrejas, porque ele pega igrejas de vários tipos, né? São situações muito complexas, e às vezes as pessoas pegam as cartas de Paulo e criam doutrinas em cima daquilo que eram instruções gerais para grupos específicos. E o que acontece? Você vê Paulo o tempo todo fazendo isso com os irmãos. Olha, vocês têm uma nova vida, uma nova natureza, vivam de acordo com a vocação que vocês receberam. Então, nós vamos ler alguns textos, eu escolhi poucos para serem mais emblemáticos, que vão trazer, à luz das Escrituras, esse entendimento mais sólido para nós. Então, irmãos, isso precisa ficar muito claro. A gente vai, vocês vão ler a apostila, podem trazer dúvidas. Se ficar dúvida remanescente dessa aula, nós podemos esclarecer na próxima. Mas sempre tendo esse pano de fundo, sabe? Você é chamado pela fé para viver uma nova realidade. Você vai conhecer essa nova realidade, o que pertence a essa nova natureza, pelo conhecimento das Escrituras, pela comunhão com os irmãos, pela orientação daqueles que são mais maduros, mas sempre tendo isso em perspectiva, que você já tem essa realidade pela fé. Porque a fé não é trazer à existência o que não existe, tipo assim, aquilo que já existe no céu você traz para materializar na terra, também. Então, o que é trazer à existência o que não existe? Não existe, então não sou filho de Deus, vou passar a existir pela fé? Não, você já é, mas a fé ela tem o poder de gerar, de trazer a materialização daquela natureza a gente deu o exemplo da árvore, o fruto ele manifesta o DNA, ele manifesta a raiz. Então, o seu fruto vai manifestar. Talvez o seu fruto não esteja manifestando quem você é, porque o seu entendimento ainda não foi renovado. Então, não é tentar, na força, mudar a prática para mudar a natureza. A sua natureza já é outra. É no entendimento, na ação do Espírito Santo, você mudar o seu entendimento para que o seu fruto corresponda à sua nova natureza. Entendeu? Pode falar. Querido Zé, só fazer um comentário rapidinho sobre essa questão da fé. A gente tem bastante dificuldade de entender assim, como é essa questão da fé, apropriar pela fé, enfim. Se a gente pensar o seguinte, que você quer comprar um carro, tá certo? Você faz um planejamento, olha, mês que vem, eu junto o dinheiro, mês que vem eu vou comprar um carro. E o que a gente faz? A gente imagina o carro, tá certo? Não é uma proposta a longo prazo, porque você já está, assim, digamos assim, com o dinheiro, tá certo? Você já vai comprar o carro. Então, olha, eu quero o carro desse jeito, assim, 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 desse jeito. Porque você tem algo na sua mente a respeito daquele carro. Você já tem o dinheiro, ou uma casa que você quer, não é assim? Você tem algo assim, quase palpável a respeito desse plano. E a questão da fé não é diferente. O que é que Deus está falando a meu respeito? Essa é a pergunta. O que Deus está falando que eu sou? Como Ele diz que eu sou? Então, eu preciso
recorrer à palavra de Deus para descobrir quem eu sou. E tendo em vista, à medida que eu vou descobrindo quem eu sou, então, eu tenho essa visão de quem eu sou, porque Deus diz que eu sou, então eu quero agora o quê? Viver isto que eu já sou. Por quê? Porque Deus disse. Deus está me descrevendo como eu sou. Embora aos olhos humanos eu possa estar vivendo, na maioria das vezes a gente vai estar vivendo diferente daquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Mas eu preciso saber o que é que Deus diz que eu sou. E Ele, uma vez que eu vou descobrindo, cada vez mais, mas à medida que eu vou descobrindo aquilo que Ele diz que eu sou, Ele vai descobrindo para que Ele me chamou. Então, eu agora vou me agarrar a essa visão, porque Deus falou. Não é porque eu estou achando, não é porque eu estou achando que Deus está querendo. Entendeu? Quando o pastor, por exemplo, me desafia a liderar uma célula, por exemplo, ou me desafia a ali servir no computador para passar os slides. Eu posso nunca ter tido contato com o computador, mas quando ele me desafia, eu preciso entender o seguinte, que Deus está me desafiando a ter novas habilidades. Eu preciso visualizar isso na minha mente, como se eu já fosse expert, embora eu nunca tenha tido contato. E aí, com esse desafio, eu vou o quê? Me aproximar de pessoas o seguinte, olha, eu quero isso, eu quero ser expert, eu quero fazer os slides passar assim, eu quero colocar um fundo e tudo, porque eu já tenho em mente algo que Deus tem ao meu respeito, entendeu? Então, isso é fé. A fé é baseada naquilo que Deus descreveu, naquilo que Deus falou. A expectativa naquilo que Deus não falou, ela vai trazer frustração. E a gente vai achar que é fé, e Deus não tem nada a ver com isso. Por exemplo, irmãos, essa questão da fé. Se eu olho os irmãos que eu estou cuidando, né, os novos convertidos, a relação deles, ou a minha célula, por exemplo, se eu olho na perspectiva correta, olha, de repente a célula murchou e está indo 2 pessoas, mas essas pessoas estão tendo mudança de vida, estão tendo relacionamento com o Senhor e elas estão crescendo. E, de repente, essas 2 pessoas serão as 2 líderes, que às vezes uma célula é cheia, mas não tem líderes em treinamento. E serão líderes, são pessoas que, na sua rotina, elas estão impactando, são pessoas estratégicas, porque nós temos que pensar o seguinte, Deus, quando vê um ser humano, Ele vê um propósito, Ele vê uma estratégia, Ele vê um desígnio. Então, de repente, você está feliz ali que a pessoa está tendo mudança de vida, mas Deus já está pensando muito mais do que na sua felicidade. Ele já está pensando que quando você não estiver em Paula Cândido, aquela pessoa estratégica na cidade, ela vai liderar uma pequena multidão. Porque Deus, ele vê pessoas, famílias, né? Ele sempre lida com a Bíblia, com genealogia, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e José. Ele fala de famílias, ele fala de grupos. Deus nunca olha só você, Deus olha o seu povo, sua casa, sua família de sangue, mas também o povo que você lida ali. Então, por exemplo, essa questão da fé, de crescer. Igual o pessoal que, no videogame, né, quando você muda de fase, significa que na fase anterior suas habilidades foram aperfeiçoadas e você pressupõe que você já tem uma habilidade cognitiva para fazer algo mais desenvolvido, assim como outras coisas da vida, né? Então, à medida que o tempo progride e você vai mudando de fase, você vai adquirindo habilidades e testando essas habilidades. Então, quando Deus nos desafia em fé, Ele não só está nos dando novas habilidades, mas está nos dando a possibilidade de testar habilidades que Ele já nos deu e que, de repente, a gente nem percebeu. Né, situações que nos deu de dificuldade, que nos aperfeiçoaram para que a gente pudesse, né, experimentar aquilo. Então, o primeiro texto que nós escolhemos, dentre os textos mencionados na apostila, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 8 ao 18. A minha é João Ferreira de Almeida, mas se vocês quiserem uma linguagem mais atualizada, né, é mais fácil de compreensão. João 1, do 8 ao 18. Diz assim: Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, alguns elementos importantes que nós já conversamos, que a palavra vem confirmar. Jesus era a luz que ilumina todos os homens, isso significa que a luz está relacionada a entendimento, a compreensão, a revelação que vem pelo Espírito Santo. Então, Jesus ele é uma luz, um conhecimento, uma possibilidade de redenção para todos aqueles que quiserem. Não tem requisitos de desempenho ou de meritocracia. É algo gratuito, é um conhecimento da eternidade, da redenção, do Filho de Deus encarnado para quem quiser se apropriar pela fé. Na verdade, a Bíblia ela diz que os filhos de Deus já os conhece e Ele chama pelo nome e eles ouvem. Então, Deus já tem os seus filhos, nós não sabemos quem são, mas Ele sabe, estão perto de nós, na nossa rotina, e nós precisamos anunciar. E aqueles que são filhos de Deus vão ouvir a voz do pastor e vão vir, né, para o aprisco. Então, a luz, que é Jesus, ela está disponível para todos os homens, o entendimento, a revelação. E diz também que todos que receberam, no versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, aquele que crê, aquele que recebe o poder de ser filho de Deus. Poder sempre está relacionado a uma autoridade, a algo, embora alguns textos distingam, né, poder e autoridade, o poder é uma condição para realizar algo, é uma capacidade para realizar algo. Então, eu recebo o poder para viver a realidade de ser filho de Deus. O poder para exercer a minha fé de que eu já sou um filho de Deus e, por isso, essa verdade vai mudar a minha maneira de me relacionar com as minhas condutas. E diz também que, versículo 13, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito, cheio de graça e de verdade. Diz que todos que receberam sua plenitude, graça por graça, ou seja, Colossenses vai dizer isso também, que Cristo é a plenitude de Deus que enche todas as coisas. Ou seja, a plenitude de Deus já habita em nós pela fé por meio da presença do Espírito Santo. Cristo era a plenitude, ele era um modelo de humanidade para nós, um modelo de reconciliação total com Deus. E nós agora vivemos isso pela fé. Nós vivemos a condição de sermos filhos de Deus. Porque às vezes a gente se pega pensando assim, ai, nossa, eu devia estar em outra fase da vida cristã, né? Coitado de mim, tem essas dificuldades que eu não consigo vencer. Quando, na verdade, a gente poderia estar vivendo em autoridade, em poder, exercendo, né, a nossa vocação de filhos de Deus, mudando a realidade em que nós estamos inseridos, mudando a realidade da nossa casa, declarando pela fé aquilo que Deus diz. Então, quando a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes das trevas, uma das coisas que as trevas fazem é tentar enganar a nossa mente, colocando fortalezas, sofismas, argumentos mentais enganosos para distorcer a palavra de Deus. O que Satanás faz com Cristo no deserto é tentar usar a palavra para distorcer o propósito dele. E é o que acontece conosco. De repente, nós estamos diante das Escrituras, estamos dispostos com fé, mas ainda não temos a plena revelação daquilo que Deus tem para nós. Então, à medida que nós conhecemos pela fé, nós vamos tendo um novo nível de dimensão de quem nós somos em Deus e conquistando as coisas no reino de Deus, conforme essa vontade do Pai. E o texto, né, conclui dizendo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na época da lei era assim, né? Recebe a pena. Né? Agora não, nossos pecados estão redimidos, já estão pagos de uma vez por todas, o sacrifício suficiente. E o foco do Evangelho não é pecado. O foco do Evangelho não sou eu. Eu não sou o centro do plano de Deus. O plano de Deus é manifestar a sua glória, é revelar quem Ele é e multiplicar a sua imagem nos seus filhos. Foi assim em Adão, a Trindade multiplicou a sua imagem no homem, depois na mulher, e mandou multiplicá-los à imagem dele. Isso acontece biologicamente pela fé também, na família de Deus, que vem por meio da fé, por meio de Abraão. Então, irmãos, o propósito de Deus para mim é multiplicar a sua imagem. Eu me pareço com Ele, me assemelho com Ele. Quando eu sento na mesa preparada pelo Pai e desfruto da comunhão com Ele, eu recebo dele, manifesto aquilo e vou compartilhando com os nossos irmãos.
Então, quando a palavra, né, nos orienta, nós precisamos seguir aquela direção, porque aquilo traz comunhão perfeita para nós, traz realização. Às vezes nós estamos estagnados, sabe, frustrados no nosso chamado, porque a gente não está crescendo nessa convicção. A gente olha para a igreja e fala, eu mexo na mídia, ou eu trabalho nisso, mas assim, aquilo ainda não arde no nosso coração, porque aquilo ainda não é a nossa vocação. E vocação não é tarefa, vocação é propósito, é identidade, né? Uma voz interior que Deus sopra em nós, né? Que nós já compartilhamos com os meninos um pouco outro dia sobre isso. Então, essa questão, irmãos, todo dia sente na mesa preparada pelo Pai para você, tenha a sua comunhão com Deus, porque é dela que vai vir a revelação para aquele dia, para as pessoas que estão perto de você, para que você cresça nesse conhecimento, de abandonar a lei, de abandonar uma vida baseada no mérito, para viver uma vida baseada na graça, na voluntariedade, na gratuidade oferecida por Deus. Mas essa gratuidade também, né, não dá para nós um lugar de vou ficar aqui todo dia sentando na mesa preparada, né? Eu sento na mesa preparada com propósito, né? Eu desfruto das bênçãos, da comunhão com Deus para manifestar quem Ele é naquilo que eu realizo. Então, outro texto, irmãos, que nós vamos compartilhar é Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 14. Colossenses 1, do 9 ao 14. Diz assim, sobre Cristo, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em Cristo foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo é criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse texto é bem completo, né, com base no que nós temos falado. Ele é antes de todas as coisas, o 18. Ele é a cabeça do corpo, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. E o versículo 20, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, e nos reconciliou consigo mesmo, né, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive nós, as na terra e as que estão nos céus. Nós, que noutro tempo éramos estranhos, inimigos no entendimento pelas nossas obras más, mas fomos reconciliados. O nosso entendimento era inimigo de Deus, mas não pela nossa própria vontade, nós não tínhamos vontade. Quem está no pecado não tem vontade. A única vontade disponível para essa pessoa é a vontade de exercer o aceite da salvação. É só essa vontade. A luz do Evangelho resplandece na vida da pessoa e a única escolha que ela tem é a Cristo, porque ela não tem poder de escolha, ela está escravizada no entendimento. Então, esse texto diz que ele fez a paz pelo seu sangue da reconciliação. A nossa obra era má porque o nosso entendimento era corrompido. A obra, ela manifesta o entendimento, e o entendimento manifesta a natureza. Então, uma vez que recebemos de Deus uma nova natureza, nosso entendimento é renovado e as nossas obras testificam da nossa nova natureza. E quando elas não estão testificando? Eu não vou pegar a consequência e vou questionar a natureza por causa da consequência. Eu vou analisar a consequência a partir da nova natureza e refletir como a minha compreensão dessa nova natureza está, de alguma forma, distorcida. Eu tenho comunhão com Deus, com os irmãos da igreja, mas eu tenho problemas familiares profundos, por exemplo. Então, eu preciso entender, eu não vou invalidar a minha comunhão com a igreja ou o meu envolvimento, mas eu preciso rever como a nova natureza que eu recebi de Deus me dá poder para viver uma vida familiar diferente. Ou como a minha nova natureza e o meu entendimento pode ser renovado para que, à luz dessa nova natureza, eu experimente coisas novas no meu trabalho, na minha escola, na minha maneira de viver, né, no desempenho que eu realizo. Então, essa é a relação necessária. E o último texto, irmãos, que eu separei é 2 Coríntios, capítulo 5. Inclusive, é o tema do curso, né, é nova criatura, porque diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas passadas velhas passaram, né, e eis que tudo se fez novo. Né. Tem algumas traduções diferentes, mas esse é o cerne do texto.
E diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Olha que interessante esse texto, não só sobre a nossa natureza, mas sobre o nosso chamado, a nossa vocação em Deus. 2 Coríntios 5, do 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem outras traduções que diz que ele se fez maldição por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto é extremamente revelador, por quê? Fala sobre o nosso chamado, nós somos ministros da reconciliação. O texto diz, principalmente no versículo 19, Deus estava em Cristo, desde a eternidade, reconciliando consigo o mundo. E quando ele reconciliava consigo o mundo, a perspectiva que ele tinha, o que estava em evidência para ele, não era o nosso pecado. Ele estava com Cristo reconciliando o mundo, mas a perspectiva não era o nosso pecado. A perspectiva era a redenção. A perspectiva era a reconciliação. O que é reconciliar? É pegar duas coisas que são antagônicas, né, que estão separadas, e você faz ali a reconciliação. Você junta aquilo que estava separado. É tipo o casamento, né? Um casal brigado, você reconcilia. Então, o que acontece? Quando nós pensamos isso, irmãos, isso muda muito a nossa maneira de ver. Por quê? Muitas vezes nós somos ensinados que nós somos ministros da condenação. Vocês têm que se arrepender, porque o dia do juízo chegará, está chegando, e se você não se arrepender, o seu caminho é esse. E a Bíblia diz sobre juízo, a Bíblia diz sobre exortar, diz todas essas coisas. Mas esse texto deixa claro para nós, nosso ensino como cristãos maduros e para os novos convertidos a quem nós iremos cuidar, estamos cuidando, que o foco do Evangelho, Deus, quando Ele olha desde a eternidade, com Cristo, reconciliando todas as coisas, não significa que Ele tem em perspectiva o nosso pecado, imputando a nossa culpa. Ele está colocando em nós a reconciliação, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, foi a primeira coisa que aconteceu depois da crucificação. Ele venceu a morte para quê? Para romper a separação. Uma separação que a humanidade não poderia romper por si mesma, algo que ninguém poderia fazer para colocar-se de volta ao lugar da reconciliação, nós somos colocados gratuitamente. Então, o foco da cruz não é nos reconciliar do nosso pecado. O pecado é algo que manifesta uma identidade que foi perdida. A identidade de filho de Deus é perdida, e o pecado é a manifestação, a obra da carne. Uma carne que está corrompida pela natureza de pecado. Então, o foco da redenção não é o foco... o Evangelho é o seguinte, você vai contar para a criança. Nós pecamos, estamos separados de Deus, Jesus perdoou o nosso pecado e nós somos salvos agora. Sim, é correto, mas vamos tentar uma perspectiva mais profunda, de acordo com o que a gente aprendeu hoje, que é o seguinte, Cristo, Ele queria uma comunhão perfeita conosco e Ele queria multiplicar em nós a sua imagem. Mas a nossa escolha por uma outra natureza comprometeu a nossa condição de refletir essa imagem. Uma vez que eu não consigo refletir essa imagem mais por mim mesmo, foi de alguma forma deformado, eu não consigo mais manifestar quem Ele é. Nem que eu queira, eu não consigo mais manifestar, porque agora eu tenho uma nova natureza. Mas Ele se faz maldição por nós, Ele assume um lugar que era meu, Ele assume um lugar de humanidade, para que a humanidade tivesse a condição de ser a imagem dEle novamente. É o Deus perfeito se manifestando como homem para que o homem pudesse manifestar-se à imagem de Deus. Essa é a história do Evangelho. Não é pecado, perdão, fiz pecado, perdoei pecado, vou pregar que não é para pecar. É a imagem de Deus sendo manifestada desde a eternidade, essa imagem foi corrompida, Deus se faz homem para que essa natureza seja restaurada e a condição de manifestar essa imagem seja, então, restaurada. E a minha pregação, a partir de então, a maneira como vivo e como manifesto o Evangelho, é que eu manifesto essa imagem e conto para aqueles que estão perto de mim
que isso não é um mérito meu, isso não é porque eu sou uma pessoa, um ser humano de espiritualidade elevada e de boas práticas. Isso aconteceu comigo porque eu aceitei a graça e ela está disponível para você também. Você quer se parecer com Deus? Você quer cumprir o propósito para o qual você existe, que é manifestar a imagem de Deus no seu corpo, na sua vida? Isso é evangelho. Não é, né, não, os irmãos entenderam? Que não que as outras questões sejam erradas, mas aqui nós estamos tendo a oportunidade de caminhar um passo a mais de entendimento, de maturidade com relação a essa compreensão. Agora, irmãos, para finalizar, nós temos a apostila, tem algumas lições, alguns desafios práticos. Os irmãos leiam em casa, já leiam a próxima lição, porque você já chega com dúvidas, com ponderações. A ideia, eu opto por não ficar muito presa à apostila, porque vocês podem ler e compreender, e a gente extrapola para uma ministração que vai ultrapassar as questões básicas da apostila. Então, leiam em casa, né, tenham essa disciplina, tiver dúvida ou quiser compartilhar alguma questão. E, para concluir, eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa que chamou a atenção de vocês ao longo da aula. Por quê? Vocês estão participando, mas o propósito é formar pessoas. Então, vocês vão ser os próximos professores, né? Uma vez vocacionados, né, sentindo o que é a orientação de Deus para vocês, a ideia é que vocês sejam a nova equipe de professores. Né? A igreja está crescendo, multiplicando. Né? Nós temos CNC já lá em São Geraldo, em Monte Celeste, aqui nos Barros, já são 4. E o grupo de professores é o mesmo, então a gente vai se revezar, né, vai na quarta em um lugar, quinta em outro, né, os professores, e nós vamos começar no Garapa. Então, o que acontece? Nós precisamos de mais professores, não só porque precisamos de mão de obra, o reino de Deus não é assim, nós precisamos de mais pessoas com entendimento consolidado para, uma vez que surgir a necessidade, nós sejamos prontos para compartilhar aquela linha de ensino. Então, nesse sentido, o objetivo não é eu falo, todo mundo ouve, concorda, acha interessante, mas e se você precisar compartilhar isso com alguém? O que disso tudo você absorveu? Então, esse é o momento para vocês falarem, tirarem dúvidas, compartilharem aquilo que ficou mais forte para você, ou dúvida também que você teve. Fica à vontade, eu vou passar. Cada um pode falar um pouquinho, tá? Quem não quiser, fica à vontade, tá, gente? É uma oportunidade para você, porque quando a gente verbaliza, a gente percebe o quanto a gente compreende. É sobre a aula, no caso? Tá bom. Não. Só para ter certeza aqui, só para não... Vai que o que eu achei interessante foi mais sobre como devemos passar sobre a imagem da cruz e de como... Do motivo por Jesus vir na Terra, né? Porque a gente é muito acostumado com algo padrão, então fica aquele negócio meio vago, sabe? Tipo, Jesus veio, perdoou seu pecado, agora só não pecar mais. Aí fica um negócio muito vago, assim, como é que você explica para uma pessoa nova convertida? A pessoa que é nova convertida, ela sabe que é uma explicação a mais. Ela tipo assim, não, por favor, me explique mais afundado. E se você não tem uma explicação profunda do que realmente desanima a pessoa, vamos dizer assim, né? Porque é o primeiro momento quando a pessoa nova convertida ainda ela não tem aquela compreensão total e ainda não tem aquela conversa íntima com Deus ainda. Ela, então, tecnicamente, você como líder, você é como se fosse o mensageiro dela naquele momento. Então, você precisa ter uma compreensão profunda para trazer cada vez mais a pessoa para perto. O que eu achei mais interessante foi essa perspectiva da fé quando a gente vê que a gente é filho de Deus. Porque foi até comentado lá na célula de quinta, quando a gente tem essa perspectiva do amor de Deus pela nossa vida, que nós somos tratados como filhos, nós somos adotados, a nossa perspectiva das coisas muda, né? A gente já não é mais rotulado, etiquetado pelas coisas que antes a gente era, você precisa de ser assim, assim, usar isso, aquilo, para ser aceito dessa forma, para ser visto como um ser humano normal, ou coisa do tipo. Mas, quando a gente percebe que nós somos filhos, a gente vê que, às vezes, a gente se sujeita às coisas que não faz sentido, simplesmente. Então, essa foi a parte que eu achei mais interessante. Falando sobre a situação da salvação, né, ser de graça, e do Evangelho de Cristo ser a única religião, né, cristã, no caso, que não é meritocrata, né? Isso. Então, há tempos atrás eu comecei a estudar uma situação que me chamou muita atenção, que é o seguinte:
em Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí, Tiago fala o seguinte, em Tiago 2,18 diz assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, quero deixar aqui uma atenção para os irmãos, que é o seguinte: às vezes, por não termos a compreensão da palavra, conforme a irmã Mariane mesmo disse, às vezes nos pegamos em contradições nos textos que a gente lê, certo? Mas se a gente for ler a Bíblia no contexto completo, né, a gente vai ver que foi uma dúvida que me veio. Poxa, peraí, mas se o texto tal fala que a gente é salvo, né, pela nossa fé, e o outro fala que a gente tem que também ter as obras, como isso acontece? Como que funciona isso? E o erro que muitos né, de nós às vezes cometemos é achar que a gente tem que fazer a obra para sermos salvos. Não, é ter a fé em Cristo, receber a salvação. Após disso, as suas obras serão boas. E aí que Tiago diz a respeito de mostrarei a tua fé, me mostra a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ponto. Entende? Então, às vezes, a irmã Mariana também falou a respeito da inversão de Satanás na palavra, e até através da palavra no nosso coração mesmo, entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado também com essa inversão, porque se eu sou salvo por Cristo, se Jesus me transformou, agora sim, eu vou fazer as obras não para ser salvo, mas porque eu tenho Cristo em mim, porque eu sou uma nova criatura. Então agora, pela transparência do Espírito Santo, eu vou ser impulsionado a realizar as boas obras de salvação. Amém? Me chamou a atenção também é exatamente isso. Porque é um tabu dentro de mim eu vencer isso. Eu fui ensinada e disciplinada no sentido que se eu fizesse, eu seria aceita, senão, não seria. Então, isso é muito enraizado ainda dentro de mim. Para eu vencer isso é muito difícil. Eu tenho que praticar todo dia e entender que Deus me aceita, independente de eu conseguir fazer o que eu acho para mim que vai ser benéfico para a obra ou provavelmente meu relacionamento com Deus. E isso me confronta e me confrontou de novo. É algo que eu preciso galgar ainda, sabe? É isso. Então, eu estava elaborando o que falar, né, enquanto os irmãos falavam aí, e eu pensei um pouco assim, a respeito do arrependimento. O olhar de Deus nunca vai mudar sobre você. Para Deus você é isso, o olhar de Deus nunca vai mudar. E a mudança vem de você. Se você quer que Deus te use mais, você tem que mudar, você tem que largar tudo aquilo que você vivia no passado para viver as coisas de Deus. Por mais que seja difícil, você tem que mudar. A mudança é de dentro para fora, então a gente tem que mudar. Também a gente pode ser muito mais do que a gente foi no passado. A gente pode ter um olhar mais aprofundado no mundo espiritual, um pensamento mais aprofundado no mundo espiritual. A gente pode ajudar as pessoas que não sabem o que é certo ou errado no mundo espiritual para que elas possam ser orientadas de um jeito certo. Não é chegar e falar, assim Deus pode salvar. Não, a gente tem que falar de um jeito correto, de um jeito que a gente foi ensinado aqui, para que as pessoas entendam a verdade. Porque lá em Mateus 6,6 diz, orai e fecha a porta do seu aposento. E Deus lá de cima vai ver o que você faz no seu secreto. E, publicamente, Ele vai te recompensar. Então, se você quer que Deus te use, quer receber as bênçãos de Deus, quer ser usado, você tem que começar a fechar a porta do seu aposento e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus lá no seu secreto. Não é chegar e falar, eu oro, eu faço isso, faço... Não, faz no seu secreto que, publicamente, Deus vai te recompensar. Não, só para concluir, uma parte assim, extremamente relevante para
esse processo, né? Você é filho de Deus, mas você precisa conhecer o que ele diz a respeito de você. Você precisa praticar a palavra de Deus. Como assim? A Bíblia tem várias orientações práticas que nós precisamos seguir para crescer em maturidade. E uma que a apostila traz que eu acho interessante, é Filemão 6, diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Ou seja, para que a comunhão da nossa fé se torne eficiente, nós precisamos crescer no conhecimento. Então, a prática das Escrituras, por exemplo, honrar pai e mãe, né, as esposas submeterem-se aos seus maridos, os maridos honrarem as esposas como a parte mais frágil, né, honrarmos nossos líderes, honrarmos as autoridades, que muitas vezes nem são filhos de Deus, mas são autoridades. Lidar com o trabalho com excelência, várias orientações práticas que a Bíblia dá. Vocês que são jovens, né, a Bíblia é muito clara, né, você é filho de Deus, você tem uma natureza santa, então você não tem comunhão com quem não é. É um assunto emblemático, tá, irmãos? Estou tocando só porque Deus me orientou, mas assim, mais uma vez, você não fala para um jovem, por exemplo, ô Davi, você não pode namorar com uma menina lá da escola que não é crente. Não resolve, é uma orientação prática, né? Mas não resolve a raiz das coisas. Estou só te usando como exemplo, tá? Por exemplo, porque vocês são jovens. Por exemplo, você é uma orientação? Sim, só que ela não vai mudar a mentalidade do Davi. Ele vai fazer enquanto ele não pode. Ele não vai fazer, mas o dia que ele tiver liberdade, a verdade da palavra está profundamente enraizada. E às vezes ela faz planos. 3 anos, ela faz planos para quando ela crescer, ela fazer o que eu não deixo fazer. Por exemplo, eu quero passar o giz de cera aqui, tipo de esmalte na minha unha, e você não deixa? Quando eu crescer e for adulta e casada, eu vou usar giz de cera na unha. Tipo assim, olha, a criança planejando, né? Tipo assim, quando ela tiver autonomia na cabeça dela, o que ela entende, assim, ela quer praticar aquilo que ela acha que é certo. Então, e isso acontece conosco. Quando a gente cresce, amadurece, sai da autonomia dos pais ou dos líderes que a gente está por algum motivo, a nossa primeira intenção é exercer a liberdade da maturidade. Então, nós queremos colocar o nosso entendimento na nossa ação. Então, por exemplo, eu entendo que Deus me ama profundamente, que Ele me deu uma nova natureza e um novo chamado, só pode estar comigo na nova natureza e no novo chamado quem tem similaridade de identidade. Você não une naturezas diferentes, né? Os cruzamentos genéticos de espécies diferentes são aberrações. Nunca funcionaram e nunca funcionarão, porque pegam naturezas diferentes. Então, isso é a mesma coisa acontece. Você não pode querer criar uma comunhão de luz e trevas. Uma pessoa ótima, a pessoa só não vai na igreja. Ele não tem a mesma natureza que você. Isso tem dois resultados. Ou isso vai abortar o seu chamado, e você vai ser um filho de Deus, como que salvo pelo fogo, nunca vai viver tudo que Deus tem. Ou, né, você vai tomar a sua decisão e submeter à orientação de Deus. Isso, irmãos, não é um conjunto de regras, tipo use saia, ou você não pode, você só pode namorar com quem é do louvor, ou você isso. Não é isso que a gente está falando. É só um exemplo que a gente está dando de a importância de praticar a palavra de Deus. E uma das orientações assim claríssimas das Escrituras é que nós não temos que ter comunhão com as trevas. Isso vale não só para casamento, relacionamento, mas vale também para negócios, né? A gente sempre ter cuidado, submeter tudo à orientação de Deus. Você está na dúvida se o que a gente falou é verdade, se faz sentido? Faz as suas provas com Deus, verifique. Assim, olha, Deus, esse relacionamento é do Senhor? E peça a Deus sinais que só você sabe em oração e Ele vai se manifestar. Porque Deus é um Pai tão amoroso que Ele cuida de nós, Ele vê o futuro. A palavra diz que Ele sabe o fim desde o princípio e Ele sabe o que é bom para a gente, né? E a gente só vai encontrar realização na vontade de Deus. Não adianta, de repente a gente quer tanto uma coisa, né, um emprego, alguma coisa, que a gente quer passar por cima de tudo e ir para aquilo que a gente acha que vai ser feliz com aquilo, né? Eu quero estudar fora, eu quero fazer intercâmbio e meus pais não querem, mas eu quero fazer aquilo e aquilo que é bom para mim, né? Quando a gente é novo, a gente quer fazer vestibular para os lugares mais inóspitos do mundo, né? E às vezes nossos pais não deixam por algum motivo e aí a gente fica pensando, não, é o que eu tenho, minha felicidade está ali. Só que, na verdade, a felicidade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E a gente só encontra quando a nossa vocação se enquadra naquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para sermos mulheres, né, para sermos amadas, cuidadas, protegidas. E um homem que não é filho de Deus não vai fazer isso por você. Não se engane, isso é absoluto. Você vê, né, por exemplo, na mídia, né, 2 casais que todo mundo falava, não são crentes, mas são super aquelas pessoas assim, têm um casamento excelente. O William Bonner e a Cláudia Raia, né, eram pessoas que a gente olhava e falava, não são crentes, mas têm casamentos assim, excepcionais. E aí estão os casamentos deles. Né? Então, assim, o que não é construído sobre o firme fundamento não se consolida. Então, só uma orientação para vocês que estão na célula de jovens, de adolescentes, né,
E essa fase vai aparecer muito para vocês terem. Mas sempre cuidado, né? A gente não ensina pela força nem por violência, mas pelo Espírito, né? E só quando Deus orientar, você ensina. Porque você ensinar a palavra, a verdade não é um taco de beisebol que você acerta na pessoa, tá aqui a verdade. Você é um semeador que saiu para semear. Você vai semear no coração preparado. Então, o Espírito Santo vai te orientar. Olha, isso está na palavra, mas hoje não é o dia dessa pessoa receber. Ela não está pronta para isso. No dia certo, o coração próprio, pronto, Deus vai te orientar e você vai semear nos seus liderados e aquilo vai frutificar para a eternidade. Então, cuidado. Às vezes a gente aprende uma coisa, aquilo queima tanto dentro da gente que a primeira pessoa que a gente encontra, a gente quer falar. E, às vezes, a pessoa não está preparada para absorver aquilo daquela maneira, né? Só ter essas ressalvas. Então, irmãos, a próxima lição, né, vocês vão conhecer novos professores, né, vai ser uma bênção, e colaborem com os irmãos, tirando dúvida, né, orientando assim. Se você, por exemplo, não sei se o irmão ainda está fora, né, morando fora, mas assim, se a pessoa quiser fazer outra lição lá, tal, só depois reporta para a gente saber.
Amém, irmãos. Alguém gostaria de orar para encerrar? Dar liberdade para os irmãos. Amém? Vamos nos levantar. Pai, chegamos diante de Ti, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Que momento precioso que tivemos aqui, essa oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Que cada palavra, cada ministração que foi feita aqui, Senhor, que nós possamos botar em prática, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, e compreender, Senhor, nos dá a luz do entendimento. Pai, muito obrigado. Cobre a Mariana, a sua família, tudo que leva o nome dela, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que saiamos daqui, Senhor, com algo a mais, algo de bagagem que vai nos acrescentar e fazer que nós sejamos bons semeadores ali na frente, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos leve em paz para os nossos lares. Fica conosco, Senhor, e nos prepara um grande culto nessa noite, Senhor, que nós possamos cultuar a Ti em espírito e em verdade. Nos dá essa oportunidade no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.